Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre direito tributário, tá, pessoal? São questões que caem na prova e nós vamos falar sobre direito tributário, tá? Aí aqui, pessoal, nós já temos o conceito de tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, tá? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada, tá? Então, pessoal, o que é um tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que significa pecuniária, pessoal? Pecuniária se refere a dinheiro, tá? Então, pecuniária significa valores monetários. Compulsória, o que significa compulsória? Você não tem opção, você tem que pagar, tá certo? Então, compulsória significa dizer que você não tem opção, você tem que pagar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Normalmente você paga através de dinheiro, tá? Algumas vezes, tá, pessoal? Você pode, no lugar do tributo, você pagar em imóveis, tá? Que não constitua sanção de ato ilícito. Por exemplo, o cara ali foi preso, né? O pessoal já viu aí que muitas vezes o cara é preso e é constituído como é que se dá o nome? Parece que quando o cara é preso, o juiz cobra alguma coisa para o cara ser solto, né? Ali, pessoal, não é um tributo, tá certo? Aliás, uma fiança, exatamente. Ali não é um tributo. Ali é o quê? Ali não é um tributo, tá certo? Ali é uma fiança, então não é um tributo, tá? Por exemplo, o cara que vende algum produto ilícito, ali não vai ter tributo, tá certo? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada. Então, o tributo, pessoal, ele é instituído em lei, tá? Então, isso aqui é a definição de tributo. Então, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada, tá? Aí aqui, pessoal, nós temos os principais tributos, ó. Nós temos os impostos, as contribuições sociais, nós temos as contribuições de melhoria, as taxas e os empréstimos compulsórios, tá? Aí a gente vai verificar cada um desses daqui. Aí nós temos aqui, ó, tributo vinculado. O que é o tributo vinculado? O tributo vinculado é aquele que você paga um determinado valor devido a uma contraprestação específica. Ou seja, um serviço que já foi determinado. São considerados tributos vinculados, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Um exemplo bem simples, pessoal. Uma, uma taxa, você vai no Detran e você vai pagar uma taxa. Então, ali a taxa está vinculada ao serviço que você vai pagar, tá certo? Então, a taxa vai ser vinculada ao serviço que você vai pagar. Aí a gente vai ver aqui como é que, aqui, ó. O imposto é uma das formas de gênero do tributo, um tributo não vinculado. Então, pessoal, o imposto é um tributo, né? E esse imposto aqui, pessoal, ele é um tributo não vinculado. O que significa isto? O contribuinte deve pagar impostos independente de qualquer tipo de contraprestação por parte do Estado. O governo usa do jeito que quiser. Então, pessoal, você vai pagar o imposto, o governo usa do jeito que quiser, tá? Muita gente reclama das estradas do país, né? Ah, mas eu pago o meu IPVA em dia. Pessoal, veja que IPVA é um imposto, tá certo? Então, esse imposto aqui, ele não é vinculado. Ele não é vinculado, o que significa que o governo arrecada aquele dinheiro e ele não
não precisa gastar com estrada, ele gasta com o que ele quiser, do jeito que ele quiser, tá certo? Então, pessoal, o governo é o bicho-papão mesmo, é o leão para pegar dinheiro, tá? Então, ele gasta da maneira como ele quiser. Agora, se você paga uma taxa do Detran, aquela taxa é específica para aquela situação, tá certo? Então, o governo só pode gastar naquele setor. Aí nós temos aqui as contribuições sociais. Contribuições sociais, pessoal, são instrumentos pelos quais a sociedade financia diretamente a Seguridade Social. Por exemplo, saúde, previdência e assistência social. O artigo 195 da Constituição está baseado nas contribuições sociais, tá? Aí, ó, nós temos o princípio da anterioridade nonagesimal. Está no artigo 195 do parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí, esse contribuição social é uma contribuição para a fiscalidade, tá? Exceção, os estados, DF, município, pode instituir para custeio previdenciário e assistência social dos servidores. Exemplo de contribuições sociais: PIS, FINS Social, INSS, COFINS e a CSLL, tá, pessoal? Então, aqui nós temos as contribuições sociais. Aí aqui nós temos aqui, ó, as contribuições sociais de acordo com o artigo da Constituição, né? As contribuições sociais possuem finalidade específica e, de acordo com essas, classificam em contribuição social de intervenção do domínio econômico, contribuição social de interesse de categorias econômicas ou profissionais, contribuição social de custeio da Seguridade Social, o PIS, a COFINS e a CSLL, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, contribuições de melhoria. O que é a contribuição de melhoria, pessoal? Contribuição de melhoria é aquelas contribuições que pode melhorar determinada coisa, tá? Por exemplo, você tem ali a sua rua. Aí você diz assim, ó, a prefeitura colocou um asfalto. Ali, pessoal, você, por aquele asfalto, você vai pagar. Você vai pagar através da contribuição de melhoria, tá? Então, tudo que melhora, pessoal, tem a sua contribuição. Então, tudo a gente paga, tá? Não se preocupe que você paga tudo. Toda a conta do governo, quem paga é você. Nem se preocupe. Se o governo sair do Brasil para qualquer local e gastar seu dinheiro, não se preocupe que você está pagando, tá certo? Aqui, ó, quem institui a contribuição de melhoria, pessoal? A União pode instituir, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Aí a gente vai verificar que a maior parte das contribuições de melhoria são os municípios, né? O fato gerador, valorização imobiliária em decorrência de obras públicas, tá? O tributo serve para custear obras públicas que resultam em valorização de determinada região. A valorização não pode ser presumida, deve ser demonstrada pelo tributante. Limites para cobrança: limite total, valor da obra. Limite individual, valorização específica de cada imóvel. Curiosidade: primeiro o asfalto cobra o tributo, depois, ó, reforma ou recapeamento não cobra tributo. Então, pessoal, no primeiro asfalto ali, tudo bonitinho, eles cobram tributo, tá? Depois, no recapeamento, na melhoria, aí eles não cobram mais o tributo, tá? Então, vamos continuar aqui. As taxas, pessoal. Aí nós temos aqui o conceito, ó. Taxa é um tributo imediatamente vinculado. Olha aí, pessoal, ó, o tributo totalmente vinculado às taxas, tá? A ação estatal, atrelando-se à atividade pública e não à ação do particular. Assim, diferentemente como ocorre com o imposto, a cobrança de uma determinada taxa exige uma contraprestação da entidade pública. Aí o artigo 77 diz o seguinte: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios
no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O que significa esse poder de polícia, pessoal? Esse poder de polícia é o seguinte: se você não pagar, o Estado vai lá e fecha o seu estabelecimento. Vamos dar um exemplo bem simples, pessoal. Você tem ali uma mercearia, né? E nessa mercearia precisa do alvará. Aí, se você está lá com o alvará atrasado, é porque você não pagou o alvará. Então, você não pagou a taxa. Está arriscado o quê? O governo chegar lá através do poder de polícia e fechar o seu ambiente, tá certo? Então, ele fecha ali a mercearia, proíbe de qualquer coisa. Então, aí, isso aí chama-se poder de polícia. Poder de polícia é justamente isso. Exemplo, outro exemplo de poder de polícia que acontece muito, pessoal. Você está ali andando na rua com seu carro e está com a documentação atrasada. Aí um guarda daquele do Detran para e diz: opa, peraí, seu carro está atrasado, vamos recolher ele para o depósito do Detran. Isso aí chama-se poder de polícia, tá, pessoal? Poder de polícia do Estado. Continuando. Empréstimos compulsórios. O que é o empréstimo compulsório? Empréstimo compulsório serve para atender a situações excepcionais e só pode ser instituído pela União. Então, só quem pode instituir o empréstimo compulsório, pessoal, é a União. O que é o empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório é aquele empréstimo que o governo pede ao cidadão, aos cidadãos, né, para custear alguma coisa específica, tá? Normalmente para situações extraordinárias. Empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Neste caso, não precisa obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, o governo pode instituir um empréstimo compulsório para resolver algum problema específico. Vamos dar um exemplo bem simples que o governo poderia ter resolvido, pessoal, e foi incompetente neste momento, tá? Nas tragédias do Rio Grande do Sul, naquele momento, ele poderia ter instituído o empréstimo compulsório de todo cidadão brasileiro. Vamos dar um exemplo aqui. Todo cidadão brasileiro que fosse colocar combustível, né? Foi o último empréstimo compulsório que foi feito no Brasil que eu lembro. Todo cidadão que fosse fazer, abastecer o carro, tinha que pagar o empréstimo compulsório ali naquele momento. Vamos supor que fosse R$ 2, na hora que você, ou então 5% do que você fosse abastecer. Ali seria um empréstimo compulsório. Depois o governo devolveria para você. Aquele dinheiro serviria para restabelecimento da situação. Então, pessoal, normalmente o empréstimo compulsório é para calamidades públicas ou guerras externas, tá? Aí aqui nós temos aqui, pessoal, já temos as questões. Então já pode responder aí a primeira questão, pessoal. Muito bem. O pessoal que já fez, um terço do pessoal já fez, então, pessoal, já podemos ir para a resposta, né? Qual foi o gabarito? Gabarito, a letra D, exatamente, pessoal. Ó.
As espécies tributárias são definidas pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966. Na hipótese em que a Secretaria de Obras do município pavimente uma determinada rua e desse fato seja gerado valorização imobiliária. Então, pessoal, foi gerado valorização imobiliária aos moradores daquela rua, tá? A cobrança de qual dos tributos a seguir poderia ser ensejada pelo município, qual seria? Seria a contribuição de melhoria, tá, pessoal? Então, isso aqui não seria nenhuma taxa, nenhum imposto, nem um empréstimo compulsório, seria uma contribuição de melhoria. Valorização imobiliária está relacionado com contribuição de melhoria, tá? Gabarito, a letra D. Vamos para a segunda questão, pessoal. Pode responder aí a segunda questão, tá? Feito, feito, feito. Muito bem, pessoal. Muito bem. Qual a diferença entre impostos e taxa? Aí é só a senhora verificar assim, dona Geni, ó. Imposto, ó. Pessoal, vamos aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó. Tá? A dona Geni está perguntando, ó. Depois eu vou apagar isso aqui. Imposto, ó, e taxa, tá certo? Aqui, dona Geni, esse imposto aqui, ó, a senhora não tem escapatória, tá certo? O próprio nome já está dizendo, ó, imposto, tá certo? Então, assim, a senhora não tem escapatória, a senhora tem que pagar, tá certo? E a taxa é alguma coisa vinculada a determinada situação. Por exemplo, a senhora vai no Detran resolver um problema de seu carro, então ali tem uma taxa para você, para a senhora pagar. Então, ali, aquela taxa, só quem paga são algumas pessoas, aquelas pessoas que estão naquela situação, tá certo? Então, e o imposto não tem escapatória, tá certo? Então, o imposto é um tributo que já é uma imposição. E uma taxa não, uma taxa depende da situação, tá? Uma taxa é um tributo vinculado. O imposto não está vinculado a nada, tá certo? Então, ali é isto aí, tá certo? A senhora entendeu aí? Aí a dona Grace perguntou: quando eles dizem que dão aquele dinheiro, como na pandemia deram os benefícios e nas enchentes, alagamentos, é empréstimo compulsório? Não, ali não foi empréstimo compulsório, tá, dona Grace? Normalmente, quando é empréstimo compulsório, eles avisam, porque depois eles têm que restituir para a pessoa de volta. Só que é só no papel, tá, pessoal? Na realidade, eles não devolvem. Então, dona Grace, eles não fizeram empréstimo compulsório, é a gente que dá ao governo, tá certo? E o governo, quando o governo dá, chama-se benefícios. E esses benefícios, pessoal, normalmente ele vai tirar dinheiro de onde? Dos impostos, tá? Então, pessoal, os impostos servem para tudo. Os impostos servem para tudo, tá certo? Muito bem. Imagina o preço que isso paga por isso. Entendi. Pessoal, o imposto, o que é que acontece? Ó, tudo que você compra paga imposto, tá? Ah, eu compro isso aqui, não paga imposto. Ó, se você for no supermercado, aí quando você vai pagar ali o supermercado, todos os produtos têm um imposto. É porque se você prestar atenção bem direitinho na nota fiscal, todos os produtos têm um imposto. Aí um imposto vai para um canto, outro vai para outro, tá? Aí, vocês já viram aquele ditadozinho que diz: de grão em grão a galinha enche o papo? Então é isto, o governo de grão em grão vai enchendo o papo, tá? Só nesse ano já foram pagos mais de 1 trilhão de impostos para o governo, e o governo está com cada vez mais com sede de dinheiro, né, pessoal? Então vamos aqui para o segundo aqui, ó.
Espécie tributária destinada a atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Este conceito se aplica ao quê, pessoal? Taxa, imposto, empréstimo compulsório ou contribuição de melhoria? Gabarito, a letra C, tá? Então, aqui foi empréstimos compulsórios, tá? Então, o empréstimo compulsório é para calamidades públicas, guerra externa ou a sua iminência. O que é a sua iminência, pessoal? É quase que já vai acontecer, tá certo? Quase que já vai acontecer uma guerra. Então, nessa sua iminência, o governo pode requerer esse empréstimo compulsório, tá? Vamos aqui, continuando aqui, pessoal. Aqui nós temos os princípios tributários. Nós temos o princípio da anterioridade. Nenhum tributo pode ser exigido no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, nem antes de decorrido 90 dias da data de sua publicação, salvo exceções previstas em lei. Então, pessoal, isso aí chama-se tributo da anterioridade, tá? Igualdade tributária. Para efeitos de tributação, todos são iguais perante a lei, não podendo haver exceção entre as pessoas que estejam na mesma situação. Exemplo, pessoal, de igualdade tributária. Quando você vai botar o seu combustível, você colocou o seu combustível no carro, tem o ICMS. José vai colocar o seu combustível no carro, tem o ICMS, tá? Maria vai colocar o combustível no carro, tem o ICMS. Todos ali é o mesmo valor. Então, isso ali chama-se igualdade tributária. Vedação do confisco. Existe uma limitação material ao poder de legislar sobre a tributação, que proíbe as exigências que não são razoáveis, impedindo de cometer excessos. Legalidade, aqui é o principal, pessoal. Para que o tributo possa ser exigido, é necessário expressa previsão legal. Então, pessoal, para ter um tributo tem que ter uma lei específica, tá certo? Então, todo tributo tem que ter uma lei específica, tá? Aí, continuando aqui. Pessoal, esse PDF eu fiz assim, como é que se diz? Eu fiz uma salada mista ali na internet, tá? Eu fui pegando um pouquinho aqui, pega outro pouquinho ali, mas eu acho que ficou dentro do que a gente está se propondo, né? Uniformidade. Os tributos da União devem ser aplicados de uma só forma em todo o território nacional. Capacidade contributiva. Princípio que mostra uma forma de fazer justiça fiscal, uma vez que quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Isso aqui, pessoal, é para ser, tá certo? Mas só que muitas vezes não acontece, tá certo? Liberdade de tráfego. Veda a limitação ao tráfego de pessoas ou bens por intermédio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Isso aqui também, pessoal, isso aqui, se você for andando, né, você vai ali, ó, vai para determinado estado, você tem a sua liberdade de tráfego, tá? Ah, para entrar no Rio Grande do Sul tem que pagar R$ 10.000. Para entrar em São Paulo tem que pagar 15.000. Então, isso aí é vedado, essa limitação, tá certo? O que é que acontece nas estradas? Quando você vai passar nas estradas, pessoal, acontece ali que você paga os pedágios, tá? Pedágio é para melhoria das estradas. Pedágio é para melhoria das estradas, tá, pessoal? É diferente de liberdade de tráfego. Se você não tem dinheiro para pagar o pedágio, você não passa, tá? Mas ali não é liberdade. Ali é para contribuições para melhorar as estradas, tá? Aí, ó, os princípios tributários, eles estão baseados no princípio da legalidade, necessidade de lei prévia para instituição ou majoração do tributo. Então, para que aconteça o tributo, tem que ter o princípio da legalidade, tá? Isonomia. Promover o tratamento igualitário nas relações tributárias. Por exemplo, pessoal,
Se eu pago determinado imposto, a dona Grace vai pagar também determinado imposto da mesma situação, tá? Então, isso aí chama-se isonomia. Capacidade contributiva. Os tributos devem observar a capacidade econômica do contribuinte para satisfazer a obrigação. Por exemplo, pessoal, eu trabalho e ganho aqui no meu estabelecimento aqui, ensinando, tá? R$ 3.000, vamos dar um exemplo. Então, o meu imposto de renda é baseado nesses R$ 3.000, tá? A dona Grace trabalha lá no escritório dela e ela ganha R$ 7.000 por mês. Então, o imposto de renda vai ser baseado nesses tributos, nesse valor que a dona Grace vai receber, tá certo? Então, é desse jeito assim, pessoal, é a nossa capacidade contributiva, tá certo? Vedação ao confisco. A tributação não pode servir como uma punição, inviabilizando ou prejudicando a própria subsistência do contribuinte. Isso aqui, pessoal, é só balela também, tá? Se você tiver ali com o seu carro atrasado, você é um Uber, você ganha dinheiro através daquele transporte, ó, e se tiver atrasado, ele vai recolher o tributo, ele vai recolher o carro, né? Então, ó, vedação ao confisco. A tributação não pode servir como uma punição. Então, na hora que você pega ali, pessoal, o carro que está atrasado, né? Já praticamente é a punição. Mas bem que não é a tributação, mas vai servir porque você deixou de pagar esse tributo, tá? Aí, continuando aqui, pessoal, nós temos aqui as vedações, ó. Exemplo que não pode acontecer, ó, não pode acontecer, tá? Exigir ou aumentar tributo sem lei em regra ordinária, que antes o estabeleça, tá? Tratar de forma desigual contribuintes que se encontram em situação equivalente. Por exemplo, pessoal, eu ganho R$ 3.000 e a dona Grace ganha R$ 3.000, tá certo? Então, se eu pagar 10% de imposto, a dona Grace tem que pagar também quanto? 10%, tá? Ah, eu vou fazer o seguinte, como a dona Grace é contadora e o professor é só professor, eu vou cobrar só 20% do professor e da dona Grace eu vou cobrar só 5%. Isso aqui, pessoal, não pode acontecer, tá certo? Então, isso aqui chama-se, você tem que tratar todo mundo igual, tá certo? De acordo com a contribuição tributária. Utilizar o tributo como efeito de confisco, isso aqui é proibido. Cobrar tributos no mesmo ano ou antes de decorridos 90 dias da data em que ter sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Aí tem as suas regras, tá, pessoal? Aí tem as suas regras. Aí aqui nós temos a outra questão, pessoal. Podem resolver essa questão aí, tá? Ok, vamos lá, pessoal. Deixa eu só, a dona Mariana mandou mensagem aqui. Muito bem. A dona Mariana pediu aqui a ajuda de uma questão, pessoal. Aí, deixa eu ver se a dona Mariana está aqui. Dona Mariana está. Aí, quando terminar aqui, eu vou explicar a questão para a dona Mariana, tá? Dona Mariana tá.
A senhora já pode pegar a questão depois, dona Mariana, e mande para mim, tá? Mas depois da aula, a senhora manda assim que terminar aqui, a gente já só para e eu já explico, tá? Aqui, pessoal, tem o seguinte, ó. O conceito de tributo pode ser encontrado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao exprimir que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao condicionar a existência do tributo, a sua instituição em lei, tal definição encontra amparada por qual dos princípios constitucionais? E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão? A letra B, princípio da legalidade. Todo tributo tem que ser constituído em lei, tá, pessoal? Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Vamos continuando, né? Aqui, pessoal, nós temos a obrigação tributária. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória, tá? O que é a obrigação principal? Surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei e tem por objeto uma obrigação de dar coisa certa, dinheiro, ou seja, tem que pagar, tá? Efetuar o pagamento do tributo ou da multa. Então, ali, pessoal, é o principal, tá? E acessória, decorre da legislação tributária e tem por objeto deveres instrumentais. Obrigação de fazer ou não fazer prevista em favor do fisco. Por exemplo, emitir notas fiscais, apresentar declaração do imposto de renda. Então, ali é uma obrigação acessória, tá? Qual é a principal? A principal é efetuar o pagamento. Por exemplo, pessoal, o imposto de renda. O imposto de renda, todos os meses, o pessoal que trabalha e recebe dinheiro paga, correto? Qual é qual é a obrigação acessória? A obrigação acessória é que chega a determinado período, ele tem que apresentar a declaração do imposto de renda, tá? Então, a obrigação principal e a obrigação acessória, tá? Aí aqui, ó, obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. Significa que na hora que você pagou o tributo, pessoal, aquela obrigação está extinta, tá certo? E aqui, ó, a obrigação acessória decorre de legislação tributária, prestação positivas ou negativas, e nela prevista do interesse da arrecadação ou de fiscalização dos tributos. É o caso que a gente lembra sempre, pessoal, do imposto de renda. A obrigação principal, você pagar. Obrigação acessória, você declarar, tá certo? Declarou o imposto de renda ali é uma obrigação acessória. Então vamos aqui para a questão, pessoal. Pode ir para a questão 4, tá? Feito, 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 feito. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos a questão 4, né, ó. As obrigações tributárias dividem-se em principais e acessórias. Dentre as alternativas relacionadas, assinala que corresponde uma obrigação principal, tá? Então, aqui nós temos, pessoal, qual é a obrigação principal? A obrigação principal é o fato gerador, tá certo? O fato gerador. Aí, aqui, ó, escrituração de livros, acessória. Emissão da nota fiscal de venda de mercadoria ou serviço, acessória. Cálculo no saldo credor de ICMS por uma empresa exportadora, acessória. Pagamento dos tributos incidentes sobre a prestação de serviço de qualquer natureza, principal. Então, nosso gabarito é a letra D, tá certo? É a letra D.
Seguindo, podem fazer a quinta aí, pessoal. Muito bem. Vamos continuando aqui, pessoal. Aí, pessoal, provavelmente não vai dar tempo a gente terminar todas as questões hoje, né? Aí a gente vai fazer assim, ó. Para a gente ficar mais atento aqui às questões de direito tributário, hoje, pela parte da manhã, eu vou mandar muitas questões de direito tributário, tá? Vou mandar umas cinco, muitas que eu digo é cinco, porque eu não quero mandar toda hora que para não prejudicar o pessoal no trabalho, tá? Mas se vocês disserem, mande aí, vocês disserem uma base, pessoal, é porque tem hora que aí eu tenho que ter, vamos dizer assim, né? Aquele chá de Simacol, que o pessoal está trabalhando, né? Então eu não posso mandar todo um minuto. Aí vocês acham que eu devo mandar na base de quantas pela parte da manhã? Cinco, seis. Aí na tarde eu mando outras, tá? Justamente porque o pessoal está trabalhando e eu não quero prejudicar o pessoal. Cinco, né? Então pronto, eu vou mandar na faixa de cinco, tá, pessoal? Cinco, exatamente. Então eu vou mandar cinco de manhã e cinco à tarde, tá? Porque se eu mandar toda hora, aí o pessoal pode dizer, pô, esse professor toda hora enchendo o saco, o próprio patrão pode dizer isto, né? Então vamos ver aqui, ó. De acordo com a Lei 5.772 de 1966, Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, as obrigações tributárias se dividem em principais e acessórias. Dentre as listadas a seguir, todas são obrigações acessórias, exceto, então, pessoal, ele quer somente as obrigações acessórias, tá? Aí nós temos, ó, pagamento do tributo devido, preparação e envio de declaração exigida pelo fisco, escrituração das operações de circulação de mercadoria, emissão da nota fiscal de vendas de mercadorias. Então, ele quer o quê? Ele quer a exceção do que não são acessórias, tá? E então, a exceção, pessoal, é o gabarito, a letra A, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, tá? Vamos para a sexta questão, pessoal. Aliás, sexta questão não, né? Vamos aqui os elementos da obrigação tributária, tá? Sujeito ativo possui o direito subjetivo de exigir a prestação do sujeito passivo, uma vez ocorrido o fato descrito no antecedente da norma e ocorrida imputação deontica. Fazenda Pública, autarquias, União Federal, estados, Distrito Federal e município. Esses daí são os sujeitos ativos do tributo, tá, pessoal? O sujeito ativo é aquele que diz me pague, tá certo? Me pague. E o sujeito passivo é aquele camarada que é o devedor, tá certo? Ó, sujeito passivo possui o dever jurídico de pagar uma quantia em dinheiro ao sujeito ativo, em virtude da realização de um fato descrito no antecedente da norma. O exemplo mais simples aqui, pessoal, do sujeito passivo é o contribuinte, né? Então, é o sujeito sempre que está sendo ferrado pelo governo, né? Então, é o contribuinte, tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar por hoje, vamos fazer essa sexta questão. Aí amanhã a gente começa com essas próximas questões, tá? Essa daqui ficou fácil, né, pessoal? Aí ele diz o seguinte, ó. De acordo com a Lei 5.172 de 1966, Código Tributário Nacional, um dos elementos da obrigação tributária é a sujeição ativa. De acordo com a definição prevista pelo Código Tributário Nacional, podem ser sujeitativos da obrigação tributária os entes denominados a seguir, exceto, então, pessoal, ele quer que desses daqui, o que não seja sujeito ativo, tá? Então, neste caso aqui, ó, a União é ativa, tá certo? Estados, ativo.
municípios ativos e contribuinte passivos. Então, isso aqui, pessoal, é o sujeito contribuinte, tá? Que não é ativo. Esse daqui é o sujeito passivo, é o que paga, é o pagador dos impostos, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra D, tá? Então, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui, tá certo? E amanhã a gente continua e eu vou trazer outro para a gente fazer mais questões, né? Aí eu verifico aqui, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Então, até amanhã, se Deus quiser, tá?